Olha, quem tem uma pequena empresa sabe bem, né? Um dos maiores desafios é tirar o dinheiro da conta PJ e levar para a conta pessoal. Mas como é que faz isso do jeito certo, 100% legal e, claro, pagando o mínimo de imposto possível? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Essa que é a cena clássica, na verdade. O cliente pagou a nota, os R$ 8.000 caíram na conta da empresa. E aí? O que fazer agora? A primeira reação de muita gente é: vou fazer um Pix de tudo para minha conta. Calma. Fazer isso no impulso pode custar caro e até dar dor de cabeça. Bora ver o jeito inteligente de fazer essa transferência. Para a gente não se perder, o nosso caminho vai ser esse aqui, ó. Primeiro, o erro que quase todo mundo comete. Depois, a gente entra na estratégia do fator R, que é o pulo do gato para economizar. Aí, vamos botar a mão na massa com cálculo na prática. Em seguida, como fazer a transferência do jeito certo. E para fechar, um resumão e um checklist para não ter erro. Então vamos lá. A primeira coisa, e talvez a mais importante de todas, é entender a regra de ouro de qualquer negócio: não misturar os bolsos. Isso não é só uma dica de gestão, tá? É lei. O nome disso é Princípio da Autonomia Patrimonial. O que isso quer dizer? O Código Civil é bem claro. A empresa é uma coisa, quem é dono da empresa é outra. O CPF é um, o CNPJ é outro. Legalmente falando, os bolsos não podem se misturar de jeito nenhum. E quando essa mistura acontece, a lei tem um nome bem direto para isso: confusão patrimonial. É exatamente o que parece. É usar a conta da empresa para pagar o aluguel de casa, a mensalidade da escola do filho, a fatura do cartão de crédito pessoal, sabe? Esse tipo de coisa. É um erro, gente, e um erro bem sério. E por que é tão sério? Porque a consequência disso é pesada. Se a sua empresa, por algum motivo, contrair uma dívida e ficar provado que havia essa mistura, a justiça pode simplesmente ignorar a separação. Aí, o patrimônio pessoal, o carro, a casa, pode ser usado para pagar a conta da empresa. Aquela proteção que o CNPJ oferece, puf, some na hora. Ok, já entendemos o que não fazer. Mas então, qual é o jeito certo? Felizmente, tem uma saída totalmente legal e, olha, bem estratégica para transferir esse dinheiro e ainda pagar menos imposto. A solução tem nome: Fator R. É uma regra específica lá do Simples Nacional. E dá uma olhada no impacto que isso tem. É gritante. Sem usar estratégia nenhuma, uma empresa de serviço pode cair no anexo 5 e pagar uma facada de 15,5% de imposto. Agora, com a estratégia do fator R, essa alíquota despenca para 6% lá no anexo 3. A economia no fim do mês é gigante. E qual é o segredo para fazer essa mágica acontecer? Tá aqui o número-chave: 28%. Funciona assim. A Lei Complementar 123 diz que se os gastos com folha de pagamento da empresa forem de, no mínimo, 28% do faturamento, pronto, a empresa já pode pular para aquela alíquota menor do anexo 3. Beleza, muita teoria até agora, né? Vamos ver como isso funciona na prática com números. Usando o nosso exemplo dos R$ 8.000. É aqui que a estratégia ganha vida. Para ficar bem fácil de entender, a gente vai quebrar o cálculo em 3 passinhos bem simples. Primeiro, a gente define o prolabore, que é o salário do sócio. Depois, calcula os impostos sobre esse salário. E por último, calcula o imposto da empresa, o famoso DAS. Primeiro passo, então. A nossa meta é atingir 28% do faturamento, certo? Então, 28% de R$ 8.000 dá? Exatamente. R$ 2.240. Esse vai ser o valor do Prolabore, o salário oficial do dono. É esse valor que vai contar com uma folha de pagamento. Ok, passo 2. E os impostos em cima desse salário? Bom, sobre esses R$ 2.240, tem duas coisas para olhar. A primeira é o INSS. Pela lei, são 11%, o que dá R$ 246,40. E o bom é que esse dinheiro já conta para a aposentadoria. A segunda é o imposto de renda à pessoa física. E aqui vem a boa notícia. Pela nova tabela, quem ganha até R$ 5.000 por mês está isento, ou seja, de IRPF é zero. E, finalmente, o passo 3, o imposto da empresa. Lembra que a gente aplicou a estratégia do fator R? Então, agora a empresa paga só 6% sobre o faturamento total de R$ 8.000. Isso dá um DAS de R$ 480. Compara isso com os 15,5% que seriam sem a estratégia. A diferença é enorme, né? Certo, os impostos já estão calculados e organizados. A grande questão agora é: como a gente pega o dinheiro que sobrou na conta PJ e manda para a conta pessoal do jeito certo, do jeito legal? O segredo aqui é fazer a transferência em duas partes, como se fossem dois Pix diferentes.
O primeiro Pix vai ser de R$ 1.993,60. Esse é o salário líquido, ou seja, os R$ 2.240 do Prolabore, menos o INSS que já foi calculado. E na descrição você coloca pagamento de Prolabore. O segundo Pix é com todo o resto do dinheiro, os 5.280. E a descrição, distribuição de lucros. Mas por que essa complicação de separar em dois? Aqui está o pulo do gato. Porque a lei diz que o lucro distribuído por uma empresa do Simples Nacional é 100% isento de imposto de renda para a pessoa física que recebe. Então, ao fazer essas duas transferências separadas e bem identificadas, a operação fica limpa, transparente e totalmente dentro da lei. Vamos juntar todas as peças agora para ver no fim das contas como ficou o cenário completo com essa estratégia. Olha só o resultado final. O faturamento bruto foi de 8 mil. O total de impostos, somando o da empresa e o INSS da aposentadoria, deu R$ 726,40. Isso dá mais ou menos 9% do valor total da nota, uma carga bem razoável. E o mais importante, o valor que caiu limpinho na conta pessoal foi de R$ 7.273,60. Beleza. Para fechar com chave de ouro e garantir que isso se torne um hábito, um processo certinho todo mês, vamos a um checklist de segurança super rápido. Vamos lá, para nunca esquecer. Primeiro, sempre imita a nota fiscal, não tem conversa. Segundo, pague o DAS da empresa e a guia do INSS sempre em dia. Terceiro, faça aquelas duas transferências separadas, uma de Prolabore e outra de lucro, com a descrição certinha. Quarto, e muito importante, nunca pague uma conta pessoal direto da conta da empresa. E por último, só para lembrar, a Receita Federal está de olho nas transações digitais, como o Pix. Fazendo tudo certo, não há com que se preocupar.